Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2026. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre ideologias e a lição de hoje é a lição de número 5 com o tema A Falácia da Teologia Progressista. Mais uma ideologia abordada aqui nas nossas lições bíblicas. Desta vez é o progressismo cristão, a teologia progressista. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, seja um assinante do EBD em Foco e tenha slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, prontos para serem usados. E mais, esses slides são editáveis, o que facilita muito a vida do professor na hora de preparar a aula. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia e slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores. Temos também o aplicativo do EBD em Foco e você pode acessá-lo a partir da sua Play Store. Procure por EBD em Foco. Instale o aplicativo do EBD em Foco em seu smartphone e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da lição se encontra em Colossenses 2:8, que diz: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens e não segundo Cristo. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja que estava na cidade de Colosso, e recorrentemente Paulo, não só Paulo, mas outros apóstolos tratam dessas infiltrações de novas perspectivas dentro da fé cristã. Então, quando nós falamos, por exemplo, nós estamos estudando hoje sobre o progressismo, estas sutilezas, estas filosofias que tentam adentrar o cristianismo, elas não são de hoje. O tempo todo Satanás sempre tentou não só acabar com a fé, como contaminá-la, porque para ele basta contaminá-la. Por isso que é importante termos cautela. Por isso Paulo diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e não segundo Cristo, segundo sabedoria humana e não segundo o que a palavra de Deus ensina. A teologia progressista tenta adaptar a fé cristã às ideias contemporâneas, relativizando verdades fundamentais e buscando enfraquecer a autoridade das Escrituras. A teologia progressista, ela tem essa ideia de adaptar a fé cristã às ideias contemporâneas, porque eles argumentam que há um abismo temporal muito grande, muito longo entre os escritos bíblicos e a realidade atual. Mas quando você estuda hermenêutica, por exemplo, e você usa o método histórico-gramatical, você entende que o uso correto do método evita esse anacronismo. E então você não precisa fazer uma adaptação, porque você faz a interpretação do texto e você extrai os princípios e valores que são viáveis para a realidade. Você não precisa fazer uma adaptação contemporânea, para as ideias contemporâneas, porque quando você faz a interpretação correta do texto, você evita esse anacronismo de interpretar a realidade atual com a realidade do tempo dos textos bíblicos. Você vai fazer essa separação e não vai haver nenhum problema. Não vai haver anacronismo e também não vai haver a necessidade de adaptação para as ideias contemporâneas. Basta você fazer a leitura correta do texto. Mas o problema é que essas pessoas, elas não estão preocupadas com o método. Elas estão preocupadas em afirmar aquilo que elas querem. Elas querem fazer uma afirmação, uma legalização das suas condutas e não arrepender dos seus pecados. O texto bíblico se encontra primeiro em Provérbios capítulo 30, versos 5 e 6 e em Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9. Como de costume, eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você faça a leitura e o estudo dos textos. Vamos para a nossa introdução.
Nesta lição, vamos abordar a respeito de uma corrente de pensamento que tenta adaptar a fé cristã às ideias da cultura moderna, que eu acabei de falar, né, citando aqui o resumo da nossa lição. Se você faz o uso do método correto para a leitura dos textos, você evita o anacronismo de interpretar a história, a realidade a partir do contexto ou a partir da realidade antiga, e você evita a necessidade dessa adaptação para a vida moderna. Se você faz a interpretação correta do texto, levando em consideração o que o texto propõe em termos de valores e princípios, se você faz a leitura correta do texto bíblico, então você evita o anacronismo e evita a necessidade de essa adaptação pós-moderna, que é um problema recorrentemente muito sério. Estamos falando da teologia progressista, que busca reinterpretar a fé cristã à luz das ideias contemporâneas, mas, na verdade, o que ela faz é distorcer, relativizar e até negar verdades fundamentais da palavra de Deus e colocar os valores humanos acima da doutrina bíblica. Então, nós temos aqui 3 coisas que a teologia progressista faz. Primeiro, ela distorce. Ela distorce porque ela não aceita a literalidade da palavra, ela distorce porque faz uso do método de interpretação errado. E depois da distorção, óbvio, vem como consequência, como resultado, a relativização. E a relativização não tem outro fim senão negar a verdade, porque a relativização relativiza a verdade e a verdade não é relativa. Então, a teologia progressista tem esse problema grave de distorcer, relativizar e, por fim, negar as verdades fundamentais da palavra de Deus, colocando valores humanos acima dos valores bíblicos. Como nós estamos aqui na introdução, e para a gente poder já ter uma ideia, já que a introdução já está dando uma certa definição do que é teologia progressista, né? A teologia progressista é caracterizada, olha só que importante, pela busca de adaptar o evangelho às pautas culturais modernas. Por exemplo, a teologia progressista vai enfatizar a justiça social, a inclusão e a ética em detrimento dos dogmas tradicionais, ou seja, em detrimento das doutrinas. Qual o problema, por exemplo, da justiça social e inclusão? O problema da justiça social e inclusão, na perspectiva da teologia progressista, é que acaba sendo um fim de redenção. E a redenção é só por Cristo Jesus. Esse é o problema. Porque alguém pode dizer assim, Melk, quer dizer que justiça social e inclusão é errado? Não, mas na perspectiva do evangélico é de outra forma. O que a teologia progressista busca é uma forma de redenção, que é absolutamente contrário ao que a Bíblia nos ensina. E os valores éticos e morais defendidos pela teologia progressista, a gente já acabou de falar, é relativo. E sendo esses valores relativos, o fim da relativização da verdade é dizer que a verdade não é verdade. Então, quando a teologia progressista ela defende, ela enfatiza com muita ênfase a justiça social e a inclusão fora do contexto da redenção bíblica, ela está propondo uma segunda redenção, uma redenção fora de Cristo, o que não pode acontecer e é antibíblico. Quando a teologia progressista propõe valores éticos baseados nos valores subjetivos ou nas perspectivas subjetivas das pessoas e dos movimentos sociais, ela relativiza a verdade, e a relativização da verdade é negar a verdade. É negar a verdade, é dizer que não existe verdade absoluta. O que a palavra de Deus busca para si esse estandarte de verdade absoluta. Primeiro tópico, principais características da teologia progressista. Reinterpretação das Escrituras. Essa teologia defende que muitos textos bíblicos que falam claramente sobre o pecado, o juízo de Deus ou a realidade do inferno não passam de alegorias ou expressões culturais do passado, como se não fossem verdades absolutas. Olha só, essa teologia defende que alguns textos bíblicos são alegorias ou expressões culturais. Mas olha só que ponto importante. Geralmente,
eles defendem como alegorias aspectos ligados ao milagre, porque quando você fala de milagre, você fala de intervenção sobrenatural de Deus, e eles não querem admitir isso. Segundo, eles tentam colocar como expressões culturais ou alegorias passagens sobre pecado, porque eles não querem se arrepender de seus pecados, e também passagens sobre o juízo de Deus, porque eles não aceitam que o pecado tem consequências, que o salário do pecado é a morte. Então, tudo que nós vemos a teologia progressista tentar reinterpretar é baseado na autoafirmação, na afirmação dos seus próprios pecados, e não naquilo que considera verdade, mas é uma verdade individual que aceita e permite os pecados de cada um, o que é completamente contrário à palavra de Deus. Essa abordagem distorce o Evangelho de Cristo e enfraquece a autoridade da palavra de Deus, que não é um livro de histórias simbólicas, como essa teoria defende, mas a revelação viva e poderosa do Senhor. E nós precisamos entender a Bíblia como essa revelação viva do Senhor, viva e poderosa, porque do contrário, ela não é capaz de transformar a vida de ninguém. Por isso, Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Só a palavra de Deus tem esse poder. E é óbvio que o progressismo religioso tenta distorcer esta verdade, porque uma vez que distorcem essa verdade, eles tiram da palavra de Deus o poder que ela tem de palavra de Deus. A reinterpretação progressista frequentemente inverte o papel da Bíblia, considerando-a não mais sendo a lâmpada que guia os nossos pés, mas como um livro sujeito ao crivo cultural. Tal postura coloca o homem como juiz da verdade, gerando confusão, visto que cada leitor pode dar à Escritura o sentido que melhor lhe agrade, de acordo com a sua perspectiva humana caída, né? A teologia progressista está muito ligada ao catolicismo, à teologia da libertação, às linhas de esquerda, né, e ao relativismo moral. E isso é um problema grave, porque coloca o homem como o centro. E toda vez que você coloca um indivíduo como centro, nós precisamos entender uma coisa. Isso aqui o professor deve explorar com seus alunos. Toda vez que nós colocamos o indivíduo como centro, nós estamos colocando vários centros, porque existem vários indivíduos que têm percepções subjetivas das coisas. A maioria dos seres humanos tem percepções subjetivas sobre a maioria das coisas. Ou seja, não tem a mesma percepção. Mas quando nós colocamos Deus como centro, só há um centro, porque só há um Deus. Então, toda vez que a teologia progressista propor colocar o homem no centro, nós precisamos estar atento quanto a isso e rechaçar, porque nós, com esta ideia, estaremos fragmentando a autoridade da Bíblia e assim tornando ela um livro comum. Abandono da revelação divina. A teologia progressista tende a substituir a revelação divina pela experiência individual. A verdade bíblica não muda com a cultura. O que era pecado no tempo de Paulo continua sendo pecado hoje. A palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação, diz Paulo em 1 Timóteo 4:9. E deve ser anunciada mesmo que contrarie o relativismo de nosso tempo. Eu acabei de falar, né? Até antecipei o assunto do slide aqui, né? Que a teologia progressista sempre coloca o ser humano no centro, coloca o indivíduo no centro. E toda vez que coloca o indivíduo no centro, nós temos o quê? Vários centros, porque os seres humanos têm percepções subjetivas de muitas coisas. E aí nós vamos ter todo mundo tendo uma percepção completamente individualizada da maioria das coisas do mundo, que vai ter uma grande confusão e, é óbvio, uma relativização dos valores. Porque eu vou dizer que adultério não é pecado, então eu não tenho problema com isso. Por exemplo, eu já ouvi isso de pessoas dentro da minha própria família, de dizer assim, tá exigindo isso de mim porque eu nem sou crente? Olha o que a teologia progressista propõe. Propõe que as coisas são de acordo com a subjetividade do entendimento de cada pessoa. Então, as pessoas, o que o progressismo está ensinando é que, na verdade, não existe verdade. Cada um tem a sua verdade e a Bíblia, que é a palavra de Deus, não é verdade. Olha a confusão que a teologia progressista acaba trazendo. E sabe o que é mais estranho? É que é uma teologia.
é que se autodenomina teologia, estudo da Bíblia, estudo da palavra de Deus. Se a Bíblia não é mais verdade, então esse pessoal não deveria nem dizer que é cristão, que tem a Bíblia como palavra de Deus. A tentativa de tornar a fé mais aceitável ao mundo apenas dilui o seu poder transformador. A função do evangelho não é agradar o homem, mas transformar o pecador. O evangelho que não confronta o pecado não é capaz de salvar. Isso é um ponto importante. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes dessa lição. A tentativa de tornar a fé mais aceitável ao mundo apenas dilui o poder transformador. O que Paulo diz lá em Romanos? Eu não me envergonho do evangelho porque ele é poder de Deus para a salvação de todo que crê. É isso que é o evangelho. E é esse o objetivo e a proposta do evangelho. Transformar a vida. Essa é a função do evangelho. Transformar. Não é agradar. Não é ser palatável. Mas é transformar, levando em consideração o que a Bíblia ensina sobre a natureza caída do ser humano. O progressismo, ele parece que perdeu a verdade de que a natureza humana é caída, de que o pecado passou a toda a humanidade. Por isso, eles tentam tornar o evangelho, a fé, mais palatável, mais aceitável ao mundo. Mas só que o evangelho não é isso. O evangelho é o poder de Deus que transforma a vida de um pecador. É como se eu pegasse um remédio que é para levar à cura, mas como ele é amargo, e ele é amargo especialmente pelo princípio ativo que leva à cura, é como se eu tirar o princípio ativo, porque ele é amargo, e dar só as outras coisas para a pessoa e esperar que essa pessoa seja curada, seja sarada. Isso não vai acontecer, porque está tirando o centro, o verbo, o principal, o princípio ativo, aquilo que realmente faz o milagre, que traz a cura. Então toda vez que as pessoas querem tornar o evangelho mais palatável, né? A teologia progressista quer transformar o evangelho mais palatável, ela está tirando do evangelho aquilo que ele é, o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. E é isso que nós cristãos não podemos admitir de modo algum. E o professor deve explorar isso com seus alunos. Por que nós não devemos admitir a teologia progressista? Porque a teologia progressista defende uma readaptação do evangelho, da fé, tornar o evangelho mais palatável ao mundo, só que quando nós tornamos o evangelho mais palatável ao mundo, ele perde o efeito. Porque é justamente por ser ele verdade absoluta, verdade de Deus, que ele tem poder para transformar. E quando isso acaba, então ele perde a razão de ser. Minimalismo doutrinário. A negação de doutrinas bíblicas promove um cristianismo genérico que se assemelha mais a um pensamento humanista do que a fé cristã. O resultado desse minimalismo é uma fé sem raízes, fraca diante das tribulações e sem autoridade para confrontar o pecado. Esse minimalismo teológico, ele é uma simplificação da fé, das doutrinas. Mas é uma simplificação que não é pedagógica, é estrutural. E quando você simplifica estruturalmente alguma coisa, você diminui. Então, o minimalismo cristão, né, tem até essa expressão, o minimalismo cristão, ele vem trazer uma ideia de que, para que isso? Isso é exagero, não há necessidade disso. Por exemplo, o minimalismo, não há necessidade de frequentar a igreja, de ler a Bíblia, de orar, não há necessidade de ter uma vida de pudor, não há necessidade de obedecer doutrinas. Minimalismo. O minimalismo vai dizer que a fé se resume à sua espiritualidade pessoal, à sua espiritualidade, aquilo que você sente no seu pessoal. Então, o resultado da negação das doutrinas é o minimalismo. E o minimalismo é uma fé sem raízes, é uma coisa pequena, frágil, que não suporta o impacto da tribulação e das provações. Um cristão minimalista, nas primeiras provações, ele desiste. A verdadeira doutrina fortalece o crente, gera reverência e molda o caráter. Quando as verdades são descartadas, também se perde o poder que sustenta a vida cristã. Tudo que nós já temos falado. Quando nós fragmentamos ou tiramos do evangelho o que ele é para que ele se torne mais palatável, ele deixa de ser evangelho. Ele deixa de ser aquilo que ele é, que é o poder de Deus para transformar a vida do pecador. Esse é o evangelho, o poder de Deus para transformar a vida do pecador. Quando nós tiramos isso, ou no caso, quando a teologia progressista tira isso, o evangelho deixa de ser evangelho, ele se transforma em mais uma literatura humana comum. Infelizmente, o cristão que não tem uma base bíblica sólida acaba sendo envolvido por esse tipo de teologia. Jesus já nos orientou, errais
não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Segundo tópico, visão bíblica sobre a verdade. O que a Bíblia fala sobre verdade? Primeira coisa que a Bíblia fala sobre verdade é que ela é a verdade. A autoridade das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e útil para ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Aliás, esse princípio do poder da palavra de Deus para transformar a vida humana está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Inclusive, esse é um dos pontos destacados historicamente nos concílios para a canonização dos livros. Esse livro, ele é instrutivo, útil para ensinar, para corrigir, para instruir, para discipular. Esse livro tem evidência de pessoas que leram esse livro e teve a vida transformada, mudada. Então, é isso que a Bíblia é. A palavra de Deus que transforma, que muda a vida. Sua autoridade não está sujeita à cultura, às modas ou às filosofias humanas. Ela permanece firme para sempre. Jesus mesmo afirmou: a tua palavra é a verdade. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre, diz Isaías 40 e verso 8. Então, nós precisamos perceber, que parece que muitos cristãos já esqueceram isso. Nós precisamos perceber e defender a Bíblia com a sua autoridade, e o seu poder de transformar a sociedade. Ele jamais relativizou a Escritura, mas a cumpriu em cada detalhe. Jesus. Negar a autoridade das Escrituras é colocar em risco a própria salvação, pois é por meio da palavra que conhecemos o Evangelho. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, né? O John Piper sempre diz que ele orava e pedia a Deus: Senhor, me dá fé, me dá fé, me dá fé, eu quero fé. Até que um dia que ele leu exatamente esse verso: a fé vem pelo ouvir. Então, você quer ter fé? Leia a Bíblia, escute a Bíblia, ame a Bíblia, carregue a Bíblia no seu coração, na sua alma. Então, irmãos, né, para nós não perdermos aqui o foco, e o professor deve explorar isso com seus alunos, jamais Jesus relativizou a palavra. Jesus relativizou a Bíblia, as Escrituras. Jamais, muito pelo contrário, ele sempre enfatizou que ela era o poder de Deus, que ela é a palavra de Deus. E quando alguém nega a perfeição, a autoridade das Escrituras, coloca em risco a própria salvação. Pelo próprio princípio de que é pela palavra que vem a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, ninguém será salvo. É como diz o escritor aos Hebreus: se negligenciarmos tão grande salvação, o que será de nós? E ali, a tão grande salvação no escrito da Epístola aos Hebreus é o próprio Cristo, é o próprio Evangelho. Então ele está dizendo: se negligenciamos essa verdade, que é a única que nos traz salvação, só nos resta condenação. Então é importante que o professor explore com seus alunos que preservar, defender a autoridade suprema da palavra de Deus é importante, sob pena de se perder a própria salvação. Mas como assim, perder a salvação? Porque uma vez que você relativiza, você torna comum. A Bíblia não é um livro que pode ser reescrito conforme as nossas emoções. Ela é a revelação objetiva de Deus ao homem. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a inerrante, infalível e imutável palavra de Deus. A Bíblia não precisa ser reescrito. Já falei isso lá no início. Se você faz uso do método de interpretação correto, você percebe que as coisas têm o seu lugar. Você, lendo a Bíblia usando os métodos corretos, você evita o anacronismo de querer que a realidade seja como a antiguidade. Você faz a leitura correta dos valores e princípios. Você respeita aquilo que é permanente e descarta aquilo que não é. A revelação bíblica é objetiva. É a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a inerrante, infalível e imutável palavra de Deus. Cristo no centro. O Evangelho tem em seu centro a pessoa de Jesus. Ele é o Filho de Deus encarnado, que morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que eu disse lá no início que quando a teologia progressista defende a subjetividade da interpretação bíblica, a subjetividade dos valores, ela está criando vários centros. Porque se cada ser humano tem a sua própria interpretação, então nós teremos várias interpretações. Mas o Evangelho tem Jesus como centro.
E é a partir dele, o Filho de Deus encarnado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, que nós compreendemos a realidade existente. Qualquer teologia que retire Cristo da sua centralidade perde seu propósito. A fé cristã não gira em torno do moralismo. Apesar de que a fé cristã tem valores morais altíssimos, mas a fé cristã não gira em torno de moralismo, nem se resume a causas sociais, mas envolve a reconciliação entre Deus e o homem por meio de Cristo Jesus, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5. Isso é importante. A fé cristã, porque tem muita gente que pensa que ser crente é moralismo. Ser crente é não usar short, não usar brinco, enfim, não cortar o cabelo, enfim, não falar palavrão, não ir à praia. Alguma dessas coisas, de fato, não deve ser feito. De fato, falar palavrão, por exemplo, e a praia deve ter o seu contexto. A praia onde tem mulheres seminuas, homens seminus, definitivamente, e ficar seminu não é, de fato, algo que o cristão deva fazer. Mas isso talvez seja mero moralismo. A fé cristã vai além disso, porque isso não transforma a vida de ninguém. O máximo que isso faz é controlar a pessoa até certo ponto. A fé cristã não é isso. A fé cristã não são essas restrições. A fé cristã também não são causas sociais, por mais que causas sociais sejam importantes. O cristão deve ter uma generosidade espontânea e livre, mas causas sociais não é o resultado da fé. Como nós falamos lá no início, as causas sociais, as defesas sociais, as inclusões sociais, as lutas de classe da teologia progressista leva a um tipo de redenção fora de Cristo, que não é bíblico e que não é verdadeiro. As causas sociais, o moralismo, não reconcilia ninguém a Deus. A reconciliação do homem com Deus é através da palavra, é através do arrependimento, é através de Cristo Jesus. Como Paulo declara, já estou crucificado com Cristo e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Cristo não veio para satisfazer as expectativas humanas, mas para cumprir o propósito eterno do Pai. Ele nos chama ao arrependimento, não à autoafirmação. Cristo não veio para satisfazer as expectativas humanas, ele veio para salvar a humanidade do seu pecado. Esse é o problema do relativismo moral, ético, da teologia progressista, de colocar o homem no centro e de tirar do homem o pecado, o seu mal, e de achar que o homem não precisa de redenção eterna, mas ele precisa. Jesus Cristo não veio satisfazer as expectativas humanas, veio para cumprir o propósito de Deus, ele veio para transformar o ser humano. A teologia progressista tende a fazer de Jesus um mestre ético, ignorando o seu senhorio e sua obra redentora. Ele veio para nos redimir, ele veio para nos salvar do pecado. É isso que está escrito, e o seu nome será Jesus e ele salvará o seu povo do seu pecado. Ele veio nos redimir. Ele é Senhor. Jesus não irá levar para o céu pessoas de quem ele não é Senhor. Ele nos redime, ele é nosso Senhor, nosso dono. Então nós precisamos entender que a teologia progressista faz um desserviço na compreensão de quem é Jesus. Ele não é um mero mestre, ele é Senhor dos senhores. História da igreja. Desde os primeiros séculos, a igreja tem preservado a fé por meio de credos, concílios e confissões. Esses documentos não substituem a Bíblia, mas refletem seu ensino fiel em resposta aos erros que surgiram ao longo dos tempos, né? Os concílios, as confissões de fé, algumas igrejas, né, tendem a dar muita ênfase a esses concílios e confissões de fé e seus escritos. Não substitui a Bíblia, mas eles são importantes porque eles são sínteses de assuntos que foram polêmicos, mas que por causa deles foram resolvidos. Então, os concílios e confissões são importantes, sim, para a história da igreja. O Credo de Nicéia, por exemplo, reafirmou a divindade de Cristo diante da heresia ariana, que dizia que Jesus não era divino. Olha que maluquice. Jesus não era divino, Ario defendia que Jesus não era divino. O credo atanasiano protegeu a doutrina da Trindade. Os reformadores reafirmaram a suficiência da Escritura e a centralidade de Cristo. Todos esses marcos são essenciais. Homens de Deus trabalharam, passaram por provações para sintetizar verdades, de modo que acabe as acusações. Por mais que as acusações de fato não acabem, porque tem sempre um maluco tentando acusar a Bíblia de alguma coisa. Mas esses sempre
se perdem pelo caminho. Terceiro tópico, consequências para a fé cristã e a igreja. As consequências para a fé cristã e a igreja que a teologia progressista traz. Confusão doutrinária. É óbvio que vai gerar confusão doutrinária, né? Porque relativiza os valores. Quando as doutrinas são tratadas como meras opiniões, a fé cristã torna-se subjetiva e individualista. Cada um passa a crer no que quiser, gerando um ambiente de insegurança espiritual e falta de unidade. A primeira coisa que, para evitar isso aqui, a gente precisa fazer é conhecer de hermenêutica e exegese bíblica. Porque a partir do momento que você faz leitura e interpretação correta, honesta da Bíblia, você foge do subjetivismo. O problema é que a teologia progressista gosta muito mais do método alegórico. O método alegórico vai desconfigurar as doutrinas e tratar as doutrinas como opiniões. E a partir daí, a fé se torna algo individual e subjetivo, aonde cada um crê naquilo que quer ou naquilo que entende e entende do seu modo. Assim, gera confusão, gera insegurança espiritual e gera a falta de unidade entre as pessoas que crêem em Cristo. Então, nós vemos aqui a gravidade da teologia progressista, o que eles são capazes de fazer. E a sua doutrina é terrivelmente destrutiva da fé. O resultado são igrejas frágeis, que não resistem a crises ou às tentações do mundo. A fé que salva é aquela que está firmada sobre a verdade imutável de Deus, não sobre ideias passageiras. Como disse Jesus, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando nós temos Deus como centro, quando nós temos Jesus como centro, nós estamos firmados na rocha. Nós estamos firmados na rocha, não somos frágeis, não vamos ou não somos levados por qualquer vento de doutrina. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos firmados na rocha. A confusão doutrinária abre porta para heresias e enganos. A solução está no ensino fiel da palavra, no ensino bíblico sólido a partir do púlpito da igreja e na valorização da teologia sólida. Confusão doutrinária abre portas para heresias e enganos. Isso é um fato. Toda vez que você lê o texto sem o devido respeito ao texto, sem o devido respeito ao processo, ao método, você acaba abrindo portas para heresias. Por isso que é muito importante o estudo de hermenêutica e exegese, para que você entenda o texto dentro do seu contexto e o seu propósito. Justiça sem salvação. A ação social é parte da missão da igreja, mas não pode substituir a pregação do evangelho. Nós precisamos entender que a ação social da igreja é uma expressão da generosidade e do amor ao próximo que cada cristão tem. Esse é um problema sério porque o progressismo religioso quer fazer da ação social uma forma de resgate da pessoa. A ascensão social das pessoas como uma forma de redenção. Mas a redenção só vem por Cristo. Mas, por outro lado, tem cristãos que abandonam a questão da ação social. A igreja não pode transformar a ação social em um meio de redenção de ninguém. Mas, por outro lado, a igreja também não pode abandonar a ação social. A igreja precisa ter um ministério, um departamento que trabalhe a assistência com pessoas que estão em fragilidades, adoecidas, acidentadas, enfermas terminais, pessoas que estão sem comida. A nossa igreja, ela tem um ministério de diaconia. E o ministério de diaconia distribui no mínimo 10 cestas básicas por mês. 10 boas cestas básicas por mês. Os irmãos, o presbítero Alex e a sua equipe fazem visitas recorrentes, tanto a irmãos da igreja que estão em necessidade, quanto a pessoas que não são da igreja, são de outras igrejas. Não faz diferença. O importante é levar a comida, uma palavra de consolo e de esperança para essas pessoas. Enquanto que a teologia progressista faz da ação social uma espécie de redenção, muitas igrejas evangélicas simplesmente abandonam a ação social. Não expressa generosidade, não expressa amor ao próximo. Enfim, são dois extremos perigosos. E no caso aí da sua igreja fazer ação social,
leve em consideração o princípio do pastor Luiz Hermínio. Quando for ajudar alguém, leva o coração e deixa o celular em casa. A teologia progressista muitas vezes enfatiza o fazer sem promover um chamado ao arrependimento. Todavia, o maior problema do ser humano não é a pobreza material, e sim o pecado. E é isso que eu tenho falado. O problema da teologia progressista em relação à ação social é transformar a ação social em uma redenção. É fazer a ascensão social da pessoa, da miséria, da pobreza, a ter alguma coisa, do analfabetismo, a alfabetização, é fazer disso uma espécie de redenção. E eles fazem. Alguém pode dizer, alguém do meio progressista ouvir alguém falando, ouvir a mesma essa aula, eu ouvir alguém falando isso, afirmando isso, vai dizer que é mentira, que eles não fazem da ação social, da ascensão social, uma espécie de redenção. Mas é verdade, eu tenho certeza e eu creio que nós precisamos trabalhar o social sim, nós precisamos nos preocupar com as pessoas, nós precisamos sim nos preocupar com os nossos irmãos que estão em fragilidade, ou mesmo com pessoas que não são da nossa igreja, que estão em fragilidade. Mas o pecado, meu amigo, só tem uma forma de lidar com o pecado, só tem uma forma de vencer o pecado, é Cristo Jesus. Jesus curou, alimentou e libertou, mas sempre com o objetivo de anunciar o reino de Deus, as virtudes do reino de Deus, porque as virtudes do reino de Deus têm generosidade, misericórdia, acolhimento, mas o evangelho que Jesus pregou sempre foi o evangelho da libertação do escravo. Sem o evangelho, a obra social é incompleta, porque aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. O evangelho muda a estrutura, muda a vida e muda a eternidade da pessoa. Devemos, portanto, fazer o bem, mas nunca nos esquecer de que a maior necessidade do ser humano é nascer de novo. A salvação é o maior presente que podemos compartilhar. João 3,3 diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É importante que a gente lide com essa realidade. O mundo é um mundo de dificuldades, o mundo é um mundo de lutas, e que as respostas que nós esperamos não está no progressismo. Chamado à fidelidade. Em um tempo de tantas vozes e pressões culturais, a igreja é chamada a ser uma voz fiel à verdade, como sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14 nos diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Olha, tantas vozes, tantas pressões e tanta gente propondo a verdade. Mas a verdade é uma só. A verdade é Jesus. E a verdade é pregada pela igreja do Senhor Jesus. Isso não significa ser rude ou inflexível, mas manter-se firme no essencial da fé, como fizeram os profetas, os apóstolos e os pais da igreja. A fidelidade doutrinária é um ato de amor a Deus e as pessoas. Amar é dizer a verdade mesmo quando ela é difícil. Não existe expressão de amor aonde eu estou morrendo por causa dos meus pecados e ao invés de me ajudar a sair, eu sou aplaudido por estar ali. Isso não é definitivamente amor. Como disse Paulo, pregues a palavra, inste a tempo, fora de tempo, redargues, repreendas e exorte. Busquemos formas relevantes de comunicar a verdade, mas sem comprometer seu conteúdo. A igreja do Senhor é coluna e firmeza da verdade. Isso é interessante, né? A gente precisa mudar a forma de anunciar, mas jamais mudar o conteúdo. Porque é o conteúdo da Bíblia que transforma vidas, que muda vidas. Mas nós podemos mudar a forma como anunciamos, né? Para criança a gente usa linguagens muito mais lúdicas, né? Pessoas com especialidades da mesma forma, pessoas intelectuais com outro tipo de linguagem, pessoas comuns com outro tipo de linguagem. E assim a gente precisa encontrar um ponto em que se faça a obra de Deus de forma legítima e fiel. A fidelidade doutrinária da igreja hoje garantirá um legado seguro para as futuras gerações. É por isso que é importante. Eu sempre falo com a minha esposa, né? Sempre que tem um evento de jovens aqui, eu já não trabalho mais com jovens há muito tempo, mas as lideranças de jovens é sempre muito próximo da gente, sempre chama, né? E aí a minha esposa às vezes fala assim, a gente vai gastar e tal, e o evento de jovens a gente nem faz parte. Mas assim, nós precisamos
fazer com que os nossos filhos cresçam em ambientes onde a palavra de Deus está sendo pregada. Porque assim nós vamos assegurar que a geração deles terá pessoas que amam a igreja, que amam a palavra de Deus, que amam a Deus, que amam o povo de Deus. Nós precisamos estar inseridos nesses contextos para garantir que os nossos filhos serão geração, de fato, que zelam pela palavra de Deus. Nossa conclusão. Vimos que a teologia progressista tende a subordinar a verdade bíblica ao relativismo de nossa época, minando a mensagem central do evangelho. A fé cristã verdadeira não nega a realidade do pecado e do juízo, mas confia no poder da cruz de Cristo para resolver. Portanto, devemos permanecer vigilantes, ensinando toda a Escritura e encorajando a fidelidade a Deus, sem permitir que modismos humanos passem a redefinir o conteúdo da nossa pregação. Que voltemos sempre às Escrituras com humildade, fé e coragem. É importante lembrar que as sutilezas sempre chegam de forma sutis. Quando menos a gente pensa, já está praticando. Então, tenhamos muito cuidado e muito zelo com algumas teologias. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Na plataforma EBD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.